somos também afetados na Libertadores. Tá aí, olha, o Vitor lamentando, né, não só o calendário, mas também a situação que ele vive agora. Ele já não tinha para esse jogo de ontem o Renato e o Du, que ele em entrevistas anteriores citou como peças que não poderiam se perder do elenco juntas, fosse qual fosse o motivo. E ontem ele perde para mim 2 jogadores que depois desses 2 talvez sejam os mais importantes para a criação dessa espinha que a gente quer ver no Corinthians, que são o William e o Fagner. Se não voltar, agora como é que se monta uma equipe? Corinthians se torna um time invertebrado. Aliás, boa tarde a todos. Boa tarde. Sabe por quê? Não tem espinha. Quando a gente fala em futebol espinha dorsal, a gente pensa em pelo menos 3, 4, 5 jogadores que não podem, em hipótese alguma, sair da equipe pela liderança e pela qualidade técnica. O Corinthians não tem o seu melhor lateral direito e um dos líderes, Fagner. Não tem o melhor zagueiro à disposição ainda no elenco, apesar dos pesares, o Gil. O Corinthians não tem os seus 2 principais articuladores de meio campo, ou no caso os 3, Du, Maicon e Renato, e perdeu o principal atacante, William. Então ele perdeu toda a estrutura de equipe. Tudo. Ele perdeu o referencial, não só para esse jogo, com dúvidas para o outro jogo. Então, quando o Vitor Pereira ontem dá uma declaração na coletiva que me chamou muita atenção, pergunta do nosso colega Rafael Esgrilles, foi muito bem, inclusive, né? O senhor tem ideia de quem pode contar semana que vem? Ele fala assim, não tem ideia nenhuma. Mas preocupa o torcedor, ele falou assim, eu tô tão tenso como o torcedor, né? Ele tem uma certeza que, embora você não goste, pode ser uma opção importante, que é o Cantígio, que estava suspenso. Sim. Então, e aí que está. Mas eu gostei do desempenho, da entrega dentro da limitação do Rony e do Adson. Sim. Esses 2 jogadores do meio campo, o Juliano menos, é verdade, que também não é a função dele, mas esses 2 jogadores se doaram a um ponto que o Cantígio não tem essa doação. Não tem. Não adianta achar que vai entrar, vai ser intenso, não tem. E o Corinthians, para jogar na Bomboneira na terça-feira que vem, ele vai precisar ser um time de comedor de grama, de mergulhar de cabeça, de dividir bola de cabeça, não importa como. O Cantígio não é esse jogador, esquece. Ele é o cara que tá em outra rotação, que vai parar, que vai tentar dar um passe longo, aí, nossa, acho que ele é o Gerson da modernidade, etc e tal, e tá muito longe disso. O Corinthians precisa de brigadores, de competidores, de jogadores que vão superar a dificuldade com raça, com qualidade de aplicação tática. Vai ser um jogo muito truncado, vai ser um jogo para jogador de muita personalidade, de muita atenção, que não vai poder ter desvios nenhum de foco para você ganhar do Boca fora de casa, seja no tempo normal, seja sonhando com uma disputa por pênaltis, mas o Corinthians vai precisar de jogadores que saibam competir. O Cantígio até agora em nenhum momento mostrou nenhum tipo de demonstração de competição. Então, por isso que o que o Rony ontem fez, diante de toda a limitação que ele tem, de chegar à frente com mais dificuldade, de não saber armar, mas ele fez uma coisa, ele atrapalhou o meio campo do Boca. Ele não deixou o Boca também desenvolver pelo setor dele. E o Corinthians vai precisar de jogadores desse nível, jogadores que joguem como o Corinthians. O Rony foi bem dentro de uma expectativa nossa que era baixa. Era. Isso a gente também não pode esquecer. Talvez a gente esperava menos do que ele jogou. Fez um jogo em que ele não comprometeu, um jogo que ele tentou fazer sempre o mais simples, né? Ele ainda tem dificuldade, por exemplo, quando o Boca se colocava mais atrás para inverter o jogo, para acertar lançamento. Ele tem dificuldade para isso. Agora, ontem realmente ele não comprometeu. Ele até em um momento quando o Boca teve uma possibilidade de contra-atacar, ele cometeu uma falta, tomou um cartão amarelo. Então, assim, o Corinthians está em uma situação agora, exatamente por ter perdido muitas opções, muitos jogadores contundidos, o Vitor Pereira, ele está montando aí o time muito de jogo para jogo. Até ontem, pelo menos eu percebi no primeiro tempo, o Mantuan jogando quase como lateral direito, porque ele defendia com uma linha de 5, o Fagner vinha para jogar no meio com os 2 zagueiros, né? Então, me parece que saindo como volante. muita ligação com a condição física do Fagner. Né? Porque ainda não é o Fagner que nós conhecemos. Fagner ficou muito tempo fora, ele volta contra o Santos na Copa do Brasil no 4-0, ele não joga no sábado e ele joga ontem meio tempo. Né? Então, assim, o Corinthians tem convivido com muitos problemas musculares. O Renato Augusto, até o Corinthians informou ontem, não é um problema muscular, problema na panturrilha, ele está com uma dificuldade para recuperar. Mas o Fagner ontem, o que a gente percebeu foi o Mantuan de lateral para defender, e o Fagner, teoricamente, em um setor que ele não era exigido para ir e voltar.
Né? E eu acho que o Vitor Pereira levou muito em consideração a parte física. Me surpreendeu isso dele colocar o Fagner na linha de 3 ali, em vez de entrar com o Fábio Santos, né? Que sai do banco só no Ele fez mais ou finalzinho. menos o que o Abel há 2 temporadas fez com o Marcos Rocha no jogo contra o River. Sim. Né? Ele tira o Marcos da lateral, Exato. traz por dentro e baixa o menino. Só que ontem ele baixou o Mantuan. A gente tem de ponderar o seguinte, o contexto do jogo, 40 do segundo tempo. Ele pode ganhar o jogo pra você. Pode. Ah, mas ele tá meia Ele bomba. tentou fazer ele uma tá... jogada ali depois. A Logo jogada em do segundo seguida. tempo que o Juliano quase faz o gol é uma jogada do William, que ele leva 3 jogadores. Não, mas depois, quando ele desloca Assim, o ombro, logo em seguida ele faz não. uma jogada por dentro que o Corinthians Então faz assim, uma falta. você olha pro banco, você tem muitos garotos e alguns que quase nem jogaram no Não tinha ninguém pra profissional. resolver. Então assim, o William ter pedido pra ficar, eu possivelmente no lugar do Vitor Pereira teria feito o mesmo. Sim. Ficaria com ele. Depois, se em outro lance, ele sofreu outra falta, ele pediu pra sair, não tem jeito. O jogador é que sente naquele momento. Não dá pra você julgar de fora. Claro que julgando de fora, vendo que o cara teve um ombro deslocado, um problema, você fala, sai, pelo amor de Deus, vai comprometer, vai se machucar mais. Não, e quando você vê essa imagem, né, fala assim, chama a atenção da gente, né, isso, né? Porque quando ele tem a opção de trocar, ele é o primeiro a falar, não vou sair, não. Como é que você vai tirar um jogador E é o que desse? você falou, Capita, assim, o cara tá Esse sentindo que espírito. ele tá resolvendo. Exatamente. O que ele tá tentando resolver. Que o time tá com dificuldade. Que a personalidade de alguns atletas está abalada pelo fim do jogo, pela pressão que não tá vingando, e ele tá se sentindo leve. Então assim, melhor eu ficar aqui 5 minutos com um pouco de dor e vou tentar no que der, às vezes arranja uma jogada espírita, do que você sacar o jogador, claro, que seria o mais normal, o mais correto, mas ao mesmo tempo você jogar por água abaixo toda a esperança, como foi o que aconteceu no fim do jogo. O William saiu, o Corinthians desligou, né? Desligou da tomada, acabou o jogo do Corinthians, entendeu? E eu me lembro até, inclusive, desse lance em sequência, que ele volta, ele pega uma bola na esquerda, ele sai driblando por dentro, ele só não chuta porque sofre a falta, é que depois quem foi bater a falta foi o Piton, que deveria ter sido ele e o William. Aliás, não só a falta. Eu quero entrar aí. Não só a falta. Se ele batesse esse pênalti, talvez ele melhorasse os outros números, né? Porque quando a gente pega o que é a carreira do William e 1 gol e 4 assistências pelo Corinthians, ainda é pouco diante do que a gente acha que ele tem pra entregar. Não era pra ele ter batido esse pênalti? Vamos por parte de saída. A gente tem aqui um ex-atleta que sabe o seguinte, que quando a cobrança de pênalti, quando tem um pênalti, há uma ordem dos cobradores, né, Fábio? Há uma ordem dos cobradores. Qual é o Aproveita primeiro? essa Fábio tela Santos. aí, ó. 10 cobranças, 10 gols na Inglaterra, Prates, mas siga. Qual o primeiro cobrador? Fábio Santos, tá no banco. Sim. Qual o segundo? Roger Guedes. É o Roger Guedes que vai cobrar. A não ser que o Roger Guedes fale o seguinte, não estou seguro, não estou confiante para cobrar. Aí, tudo bem. O que me parece que não era o caso. Né? Então, assim, eu acho que é compreensível o Roger Guedes ter ido para a cobrança. Claro que o fato dele ter errado a cobrança, aí vai gerar um monte de questionamento. Não, era o William, tinha gente na frente do Roger Guedes para cobrar. Agora, esses jogadores treinam, não é isso, Fábio? E tem uma ordem dos cobradores. Sim, Que sim. não é assim, aí Roger Guedes, não, o segundo é Roger Guedes, não, vai cobrar o quarto. Não é assim, sabe aquela coisa meio varziana? Meio futebol Ah, você, 90? quem tá... Não, futebol 90 bem. Aí o que acontece? Não, vai você, vai... Não, tem uma ordem lá, Fábio Santos, não tá o Fábio Santos. Quem vai? Roger Guedes. Foi o Roger Guedes. Tá bom. O Fábio Santos perdeu Nessa o William ordem, machucado. não era pro William estar na frente do Roger Guedes? Era. Esse é o treinamento que mostra, né? Assim, só para completar o que o Rafa falou, né, Dani? É o treinamento que mostra. O dia a dia, né? A gente vendo os números aí você olha pro Roger perdendo o pênalti. Aí o William, as cobranças que o William já teve na carreira aí, né, num curto espaço Na Inglaterra, de tempo, na Inglaterra, e são todos acertos. Então aí você fala, mas o William tem que ser o segundo, talvez até quando o Fábio Santos estiver bem o primeiro. Mas isso é questão de treinamento, não tem nem discussão, né? Então quando você vê que isso já sai definido, a gente já conversou sobre isso, né? Teve um jogo do Flamengo que tinham 10 para cobrar o pênalti ali, então ali ficou uma dúvida, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro? Mas nesse jogo, na ausência do Fábio Santos, parece que o Roger Guedes é o cara de treinamento escolhido para fazer a cobrança. Ele deu muito sinal do que ele iria fazer, e tem a experiência do goleiro, né? Porque assim, você olhando, a maneira como ele se conduz para a bola, a forma, o pé dele na batida, dificilmente, a hora que ele faz o movimento para bater antes dele bater na bola, você já tira a possibilidade dele tirar no outro canto. Então, assim, tem uma leitura gigantesca do goleiro, ele bate forte na bola, então, assim, tem a inteligência também do goleiro na defesa. E o que mostra aí, né, Facinca, desculpa interromper, é que as cobranças geralmente são no canto direito, né? Sim.
Não é que ontem também ele quis cobrar de uma maneira que ele não está acostumado a cobrar. Agora, nas outras vezes, a bola entrou. E ontem o Rossi defendeu. Eu acho que assim, é claro que tem a ordem, tem a hierarquia. Mas tem também um feeling do que está acontecendo nesse período de Corinthians. A fase do Roger não é boa. Não é boa. A fase do Roger é uma fase de idas e vindas com o Vitor Pereira. A torcida, nesse momento, não está comprando muito essa titularidade do Roger Guedes, a gente sabe disso. A gente sabe que o Roger só está titular por causa de problemas recentes de lesões, ausência do Jô e etc. Enfim, o Corinthians encontrou no Roger Guedes só uma solução temporária, tanto é que foi buscar o centroavante. Talvez o Roger vá brigar por posição na ala com o Adson, até uma tentativa de recuperação do Mosquito. Não o vejo como titular numa chegada agora do Yuri Alberto. Não vejo. E ao mesmo tempo... Nem aberto? Mas ele não falou que não gosta de jogar pela direita? Ele gosta de jogar pela esquerda? Pela esquerda é o William. Centroavante ele falou... Não, ontem o William, o Adson e o Mantua ficaram trocando ali, né? Sim, mas ele fala... Porque ele tava jogando de falso 9. Sim. Né? Então ele não precisou ficar trocando. Não, mas eu digo assim, ele também não pode fazer isso com o William numa outra possibilidade? Deveria, mas ele não dá um monte de chilique. Que ele fala que ele reclama da direita, que ele reclama da esquerda, que ele falso 9 ele não gosta de jogar em posição nenhuma, nunca vi isso. Entendeu? É o atacante que não gosta de jogar como atacante. Então assim, dá um monte de chilique, então ele é mais problema do que solução. Mas né? Então, diante de todo esse cenário que ele criou, porque se ele não criasse esse cenário, se ele fosse um cara de personalidade, de confiança, de regularidade, é lógico que todo mundo ia falar, Roger, vai lá e bate. Mas ele cria pra ele mesmo esse monte de monstro. Então, diante de tudo que está acontecendo, e pelo Willian ser esse cara e já estar sentindo ao longo do primeiro tempo o bom jogo que tá fazendo, Roger, deixa eu garantir aqui essa aqui. Beleza, pega a bola, ninguém vai contestar o Willian, óbvio, muito pelo contrário. O Willian, entre aspas, em campo é o dono do time, tecnicamente falando. Dono no bom sentido, não é que é mimizento, muito pelo contrário. O Willian é um cara extremamente profissional e participativo. Pega lá e bate o pênalti. Eu achei que faltou essa pergunta na entrevista coletiva pro Vitor Pereira, assim, onde é que tá o Willian nessa fila de pênalti, sabe? Até porque o Fábio citou essa situação aí de hierarquia. Para um jogo desse, talvez você tenha que sentir em campo quem que tá... E o Roger não estava fazendo um bom jogo. Não Mas estava... ele teve confiança pra bater. Não, assim, claro, senão ele claro. nem se apresentaria pra cobrar. Não, sim, eu não tô dizendo isso. É que eu falo que me estranha muito o Willian não ser esse segundo cara com o desempenho que o Willian tem em batidas de pênalti. O Willian praticamente é um cara que nunca perdeu pênalti na carreira. Se perdeu, perdeu muito pouco. A gente tem tela do Willian, né? Sim. Tem essa com os pênaltis Não, dele 10, na 10, Inglaterra. Ele bateu 10 e fez 10. Então, assim, na Inglaterra, no Chelsea, em decisões. Então, assim, é um jogador que tem muita confiança, 2 Copas do Mundo no currículo, é um jogo pesado. Então, o torcedor compraria mais esse Willian batendo pênalti. Então, eu senti essa ausência do Willian nesse momento. Porque, independentemente de ordem de pênalti ou não, você tem que analisar e o próprio jogador sentir o que está acontecendo nesse período recente. O Roger não é uma unanimidade, por mais que ele seja o segundo batedor. O Willian é uma unanimidade, mesmo não jogando bem. Vamos pegar o período recente, Willian e Roger. Os dois estavam em baixa, mas a torcida nunca questionou o Willian, tirando aqueles imbecis, né, que questionaram o Willian, Cássio, que aquilo ali não é torcedor. Ele fez muito bem de ir à delegacia Exato, e registrar uma aquilo ali é queixa. bandido. Aliás, eu queria saber, cadê esse idiota vendo o jogo de ontem com o Willian e o Cássio jogando, do jeito que eles jogaram ontem? Né? Cadê o idiota que queria que esses caras fossem embora, que ameaçaram de morte, inclusive, né? Esse babaca, porque pra mim isso aí é um babaca, não passa disso.